1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome, Ebenezer. Repita comigo, meu irmão. Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu estava meditando nessa palavra. Eu vim meditando no livro de Samuel, capítulo 6, o capítulo 7. Ele vem contando uma época em que o povo de Deus, mais uma vez, se afasta de Deus. Eles começam a partir para o lado da idolatria. E no capítulo 6, os irmãos vão ver que eles roubam a Arca da Aliança. Os filisteus entram, roubam a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Eles tiram isso do povo de Israel e levam lá e colocam lá no templo de Baal. E você vai ver que a palavra vai dizer ali no capítulo 6 que quando eles chegam lá, né, aquele ídolo de Baal está prostrado perante a arca. E eles levantam aquele ídolo e depois colocam lá novamente, e quando eles chegam lá no outro dia, o ídolo está caído e com a cabeça quebrada. E aquele povo fica um pouco aterrorizado, né? Eles mandam a arca de volta. Eles mandam aquela arca de volta e falam: olha, isso não pode ficar entre nós. Eles mandam até algumas pedrinhas de ouro lá, né, para tipo falar: olha, fizemos coisa errada, né? Eles perceberam que eles estavam mexendo com algo que era muito maior do que eles esperavam. E aquela arca vai ser trazida novamente, é quando tem aquele incidente que ninguém sabe como que carrega a arca, como que a gente vai fazer com essa arca, onde vai colocar a arca. E no meio do caminho, naquele desespero de estar com a arca de Deus, eles param na casa de Obed-edom, e ali tem o filho dele, Abinadab, e eles deixam a arca ali e falam: toma conta para a gente, até a gente ver o que a gente vai fazer com isso. E você vai ler no capítulo 6, você vai ver que a arca fica por lá 20 anos. Durante 20 anos, e Abinadab ele foi de uma forma assim extraordinária, próspero. Uma forma assim extraordinária, a vida dele mudou, a fazenda dele mudou, as casas dele, e aquilo foi chamando a atenção de todo mundo ao redor, porque ele estava ali cuidando da arca de Deus. A presença de Deus estava na casa de Abinadab. Então, o que acontece no capítulo 7? Capítulo 7, o povo está distante. O povo está adorando a Baal, está adorando a Asterote. Você vai ver lá nos versículos anteriores ao 12, você vai ver que eles tinham, entre eles, os postes ídolos que eles falavam, né, chamavam de Baalaíns e Astarotes, né? Eles adoravam esses deuses, o deus da fertilidade, o deus do sol para eles, né, o deus da agricultura para eles. O Baal representava isso. Então eles não estavam mais procurando a Deus Yahvé. Eles estavam se reportando a esses deuses. Eles estavam procurando esses deuses na forma de: olha, eu quero prosperidade na minha casa, eu quero que a minha lavoura seja próspera, eu quero que haja saúde. Eles estavam oferecendo sacrifícios a esses deuses em busca dessas coisas. E esqueceram de Deus. Com isso, Deus, mais uma vez, permitiu que os filisteus entrassem e começassem a saquear ao povo de Israel. E chega a um ponto que Samuel, ele vê a necessidade do povo, ele chama, ele reúne todo mundo em Mispá, ele coloca todo mundo lá, e ele fala: olha, é o seguinte, nós precisamos voltar a se arrepender. Precisamos voltar a buscar o Senhor. Olhar o que nós temos feito. Tem que ser tirado de nosso meio todos os postes ídolos, toda adoração estranha, toda adoração que não é do nosso Deus, nós temos que tirar do nosso meio para que Ele volte a pelejar por nós. E eu fiquei pensando um pouco nisso. Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos o nosso dia a dia e nós temos os nossos problemas a serem resolvidos, nós temos as nossas coisas, atitudes a serem tomadas, e muitas vezes, ou eu diria, né, na maioria das vezes, nós só vamos lembrar de Deus quando a coisa já não tem mais o que fazer.
Primeiro a gente confia no nosso braço, primeiro a gente confia na nossa conta bancária, primeiro a gente confia no amigo, confia no familiar, primeiro a gente vai, e quando a coisa não tem mais o que fazer, nós recorremos a Deus. Nós recorremos ao grupo de oração, nós recorremos ao pastor, aquele irmão amigo. E esse povo ele estava dessa forma. Eles tinham esquecido de Deus, mas a situação estava tão ruim, os filisteus estavam saqueando, estavam roubando, eles já estavam assim, numa situação tão caótica, que Samuel ele pega e ele faz essa reunião e fala, olha, ou vocês se arrependem, ou vocês tiram do meio de vocês tudo o que está acontecendo, ou nós estamos entregues aos filisteus. Deus não vai lutar por nós. E os irmãos vão ver que, quando Samuel ele faz esse discurso, o povo declara ali um dia de jejum, e o povo se arrepende e tira do meio deles todos os postes ídolos, toda a adoração a Baal, a Astarotes. Eles tiram do meio deles e eles voltam a clamar o socorro ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Só que tem um probleminha, lá no versículo 10, no versículo 11, nós vamos ver que o povo filisteu está sabendo que todos estão reunidos em Mispá. E eles falaram, olha, agora está todo mundo junto, é fácil, a gente pega o exército, vai lá, vai encontrar todo o povo junto, a gente acaba com todos eles. E os filisteus sobem contra o povo de Israel. Só que eles não sabiam que o povo já tinha voltado a adorar Yahvé. O povo já tinha se arrependido dos seus pecados, o povo já estava clamando o socorro do Senhor. E quando nós clamamos o socorro do Senhor, Ele nos ouve. Amém? Ele nos ouve. E é uma coisa que eu tenho vivido muito em minha vida. Todas as vezes que eu clamo ao Senhor, eu vejo a resposta de Deus. Às vezes imediata. Às vezes dobra o joelho e ora, Senhor, olha, essa situação está desse jeito, está acontecendo isso. Eu preciso, ó Pai, que tenha uma alteração nessa circunstância. E parece que é automático. A gente vê acontecendo. E isso para mim é algo assim tremendo, porque nós vemos que existe um mundo espiritual. Existe uma vida espiritual. Um mundo que muitos questionam hoje em nossos dias. Hoje em nossos dias o mundo espiritual é questionado. Será mesmo que existe um Deus Criador? Será mesmo que existe anjos? Será mesmo que existem demônios? Será que isso não é coisa da nossa religião, da nossa religiosidade? Mas quando nós vemos a Cristo, quando nós chegamos na presença de Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não vivemos uma religiosidade, nós vivemos o sobrenatural de Deus. O que os filisteus não sabiam é que aquele povo estava prestes a viver o sobrenatural de Deus mais uma vez na vida deles. E isso me fez pensar, quantas vezes o Senhor já não te livrou? Pensa comigo um pouquinho, vamos pensar só em 2025. Quantas vezes você precisou de Deus em 2025 e Ele te socorreu? Quantas vezes você clamou ao Senhor, quantas vezes você orou ao Senhor, quantas vezes você falou com Deus e Ele te respondeu? Quantas vezes você se sentiu abraçado por Deus, se sentiu ali abraçado, Deus do seu lado, o Espírito Santo falando com você? Pensa só em 2025. Eu comecei a pensar nessas coisas quando eu estava preparando essa mensagem. Só em 2025, quantas vezes o Senhor não me socorreu? Quantas vezes o Senhor não ouviu a minha oração? Quantas vezes o Senhor não respondeu a minha oração? Muitas vezes, irmãos, o Senhor ouviu a minha oração. E em muitas situações, às vezes até mesmo sem orar, eu vi Deus agindo. E vi Deus fazendo as coisas acontecerem. Se nós olharmos aqui para a igreja, estava falando do muro, falando das outras reformas que já foram feitas lá embaixo, da reforma feita na congregação, nós gastamos, eu estava calculando esses dias em casa, nós gastamos 50 mil esse ano em reforma.
Nós gastamos 50 mil em reforma. Aí se o irmão me perguntar de onde veio, de onde veio esse dinheiro, pastor? É bazar, é oferta, e é milagre de Deus, e é Deus operando. Da onde surgiu esse pedreiro aí, pastor? Eu não sei, Deus colocou, apareceu, ele está aí, está abençoando, é milagre de Deus, é Deus operando. E como que vai ser agora 2026? Vai ser Deus operando, vai ser milagre de Deus, vai ser bênção de Deus para essa igreja, vai ser bênção de Deus nas nossas vidas. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Assim como esse povo de Israel estava prestes agora a viver mais uma vez o sobrenatural de Deus. 1 Samuel 7, versículo 10. Vai dizer assim: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 11. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Deus feriu os filisteus com uma trovoada. Deus chegou ali, ó, só uma trovoada de Deus destruiu todo o exército dos filisteus. Bastou Deus mandar uma trovoada ali. É uma coisa, né, tremenda assim, como o nosso Deus é poderoso. Quem há de se levantar contra o braço forte do Senhor, dizia o salmista Davi. Quem há de se levantar contra o braço forte de Deus? Quem pode nos tirar das mãos do nosso Deus? Quem pode nos tirar do braço forte de Deus? Se nós estamos com Deus, se nós estamos em Deus, nada pode nos alcançar. O mal, ele não vai nos derrubar. E o Samuel, ele diz assim, olha, eu vou pegar uma pedra, eu vou colocar uma pedra aqui, eu vou escrever nela Eben-Hezer, ou Ebenezer, que significa pedra. Pedra? Não. Até aqui nos ajudou o Senhor, é o versículo 12, né? Pedra de ajuda significa Ebenezer. E ele declara, ele escreve nessa pedra de ajuda, ele escreve Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Qual o propósito de Samuel quando ele faz isso, irmãos? Samuel, ele levanta essa pedra, ele escreve isto, para que o povo, sempre que pensar em desviar de Deus, sempre que pensar em buscar ajuda em outro lugar, ele olhasse para trás e ele visse aquela pedra e eles lembrassem, até aqui nos ajudou o Senhor. Se eu pegasse de janeiro a dezembro, se eu fosse pegando o que Deus fez comigo em janeiro, colocasse uma pedra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fevereiro, março, abril, maio, junho. 2026, eu desafio os irmãos a fazerem isso. Janeiro, abre o caderninho lá, algo sobrenatural que Deus fez em minha vida, até aqui o Senhor me ajudou. Escreve lá. Olha, em janeiro de 2026, eu fiz uma oração, eu pedi tal coisa, Deus agiu ao meu favor. Em fevereiro, Deus fez tal coisa. Em março, para quando nós chegarmos em dezembro, nós começarmos a olhar e nós olharmos para essa pedra de ajuda e ver quantas Ebenezers nós temos. Quantas ajuda, quantas vezes o Senhor nos socorreu, quantas vezes o Senhor fez por nós, quantas vezes o Senhor trovejou em nossas vidas. Eu creio que se nós começássemos a escrever todas as vezes em que Deus teve misericórdia de nós
não ia caber num caderno. A palavra diz que, olha, se não fossem as misericórdias do Senhor, se não fossem as misericórdias do Senhor em nossas vidas, nós já não estaríamos mais aqui. As águas teriam nos engolido, nós já estaríamos mortos, a circunstância já teria nos envolvido, o nosso coração já estaria longe da presença de Deus. Mas com um braço forte o Senhor tem nos sustentado. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero que você comece o ano de 2026 pensando em todas as coisas que Deus fez para você em 2025. Antes de você começar a olhar as dificuldades que vão aparecer pela frente, você olhar para essa pedra de ajuda, o que o Senhor já fez, o que o Senhor já operou, o que o Senhor já trabalhou. Porque o nosso Deus, Ele não muda, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus, Ele é imutável. Então, o mesmo Deus que agiu por você em 2025, Ele vai continuar agindo por você em 2026. E eu desafio você a fazer isso, a escrever, a guardar, assim como Samuel fez. Porque Samuel sabia que o povo tinha memória curta, que ia passar aquela luta, ia passar os filisteus e eles iam voltar às práticas antigas. Por isso ele levantou essa pedra. E muitas vezes nós, no dia a dia, na nossa correria, nós também temos memória curta. E quando parece que está tudo bem, nós deixamos de ir à igreja, nós deixamos de congregar, nós deixamos de buscar a Deus, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia. Até as coisas virem a acontecer nas nossas vidas. Mas que 2026 nós tenhamos um olhar diferente. Nós tenhamos uma atitude diferente. Sempre que estivermos acordando o dia, lembra de alguma coisa que o Senhor fez. Traga à sua memória aquilo que traz vitória. Traga à sua memória aquilo que te traz força, aquilo que te levanta, aquilo que te faz pensar em Deus. Todos os dias acorda, lembra de Deus. Lembra daquilo que te faz pensar em Deus, daquilo que Deus fez por você, daquilo que te alegra na presença de Deus. Porque dessa forma nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos enchendo, nós vamos estando mais perto de Deus a cada dia. Deus, Ele se torna o nosso Ebenezer. Deus, Ele se torna a nossa pedra de ajuda. Deus, Ele se torna o nosso Redentor, o nosso Salvador. Quando nós buscamos Ele todos os dias. Amém?